Olá, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô aqui falando rapidinho para vocês. Eu tenho vou chamar de um hábito, né? De todo livro que eu leio, o que é que eu faço? Depois de um ano, toda vez que eu termino esse livro, eu vou no meu celular e eu coloco uma notificação para me lembrar. Eu também adorei, adorei, Hélita. Muito legal, né? Então, assim, eu coloco uma notificação no meu celular para eu lembrar um ano depois que eu li aquele livro, né? E toda vez que essas notificações aparecem no meu celular, eu faço uma reflexão do que é que eu aprendi e do que é que eu realmente coloquei em prática daquele livro para a minha vida durante o ano que passou, né? E um livro que eu li faz um ano atrás exatamente, que eu terminei a leitura desse livro, é um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele chama The Art of Learning. É um livro que ele não tem em português, tá? É um livro que ele só tem em inglês. E para quem quer ver, saber que livro é esse aqui, ó. Vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Esse livro aqui, tá? The Art of Learning, que ele fala do Josh Waldman, né? E para quem não sabe, o Josh, ele era... Esse livro, tá, gente? Para quem está perguntando aí, ele não tem aqui no Brasil, pelo menos eu ainda não encontrei, só no Amazon, né? Se você quiser comprar, dá para comprar no Amazon.com e você vai receber na sua casa tranquilamente, tá? E aí o que acontece? Eu li esse livro e esse livro tem vários ensinamentos, tem várias coisas legais, tá? O Josh, ele era, né, de alto nível, de alta performance. E tudo que eu leio, eu gosto de escrever algumas coisas. E esse livro, eu me lembro, procurei a resenha dele aqui, não tenho ele digital, mas provavelmente ele deve ter na Amazon digital também, tá? No Google Books, certo? Que é uma ferramenta do Google. Se você digitar lá The Art of Learning, certo? Ele vai te trazer de graça algumas páginas, certo? Para você... Não sou coach, meu nome, para quem não me conhece, eu sou Roberto Cavalcante, eu sou Head Trainer no instituto chamado INEX, que é Instituto Nacional de Excelência Humana. Boa tarde, Ida. E eu ministro um treinamento chamado Desenvolvimento e Liderança, tá? O INEX é o maior instituto de programação neurolinguística do mundo, tá bom? E voltando aqui para algumas coisas que eu aprendi nesse livro, que eu trouxe para a minha vida durante esse ano, tá? Uma das primeiras coisas que o Josh nos ensina é que ele era um jogador de xadrez de alta performance, de alto nível, né? E uma das coisas que ele fala nesse livro é de que a gente não deve buscar atalhos, truques, né? Muitas vezes você, como um jogador de xadrez, por exemplo, que é o caso que ele conta no livro, você vai jogar com pessoas que por exemplo, não sabem ainda jogar xadrez, né? E aí o que acontece? Você acaba se tornando um tubarão de um aquário, né? Edmo Magalhães, não conheço. Então o que ele fala? Ele fala que muitas vezes tem muita gente por aí fora sendo tubarão de aquário, né? Ou seja, eles têm uma referência mediana daquilo que realmente são. E uma das táticas que o Josh disse que ele aplicava no jogo de xadrez dele é que ele sempre gostava de competir com pessoas que fossem melhores do que ele. Era uma tática que ele trazia para a vida dele. Então ele nunca gostava de jogar com aquelas pessoas que ele ganhava de 2 ou 3 tacadas, não. Ele gostava de ir até o final, de jogar, de muitas vezes até perder. Ele dizia que
tudo que ele conquistou através da derrota, né? E só para vocês terem ideia, depois, Josh, ele passou a competir em uma arte marcial chamada Tai Chi Chuan, tá? E ele não sabia nada do Tai Chi Chuan, tá? Oi, Jarum. Oi, Jarumano. Tudo bem? Então, ele não sabia nada do Tai Chi Chuan. E aí, o que é que ele fez? Ele aplicou os mesmos modelos mentais que ele tinha na época que ele jogava xadrez com o Tai Chi Chuan. E adivinha o que é que passou a acontecer? Ele passou a ganhar. Então, ele passou a ganhar com o mesmo modelo mental, mesmo não tendo tanta técnica como outros competidores do Tai Chi Chuan, porque ele tinha um valor para ele que era o quê? Um valor de competir com pessoas que eram melhores do que ele. E aí, o que é que acontecia? Aos poucos, ele ia conseguindo ganhar dessas pessoas, aliando a técnica com o modelo mental que ele tinha. E aí, esse modelo mental foi um dos fatores que trouxe ele para as vitórias. E ele chegou a ser também campeão de Tai Chi Chuan. Então, assim, e esse livro especificamente, ele tem muitos ensinamentos sobre crenças, sobre modelos mentais, né? Crenças possibilitadoras. Quem assistiu o meu Periscope de ontem, por exemplo, eu falei um pouco sobre que muitas vezes o que faz a gente chegar onde a gente quer não é necessariamente a nossa habilidade técnica, mas sim o nosso modelo mental, né? E esse modelo mental, ele muitas vezes está fazendo com que muitas pessoas não saiam do lugar, pessoas fiquem paralisadas. Então, e eu anotei algumas coisas desse livro, deixa eu ver aqui, para que a gente possa trazer, né? Primeira coisa, ele diz no livro que a derrota vai trazendo a vitória para ele. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por um momento onde a gente acha que não é tão legal, é nesses momentos onde você vai buscar força, vai refletir para que você consiga novas ferramentas, para que você chegue no resultado que você quer, no resultado que você deseja, né? Então, The Art of Learning é um livro muito legal, muito bacana, certo? Deixa eu ver aqui um tópico que eu coloquei aqui, né? Uma das coisas também que ele fala no livro é, por exemplo, que o estado mais poderoso dele é o estado que ele tinha quando ele chegava perto de perder. Então, principalmente isso acontecia no Tai Chi Chuan e acontecia no jogo de xadrez. Quando ele percebia que estava muito próximo de perder, é onde ele ativava, segundo ele, né? Ele ativava os melhores recursos que ele tinha. Tanto é que no livro ele conta vários casos onde todas as vezes que ele estava jogando, em determinados momentos, ele conseguia virar o jogo de xadrez, onde várias pessoas diziam que ele não tinha chance mais nenhuma, que era melhor ele derrubar logo no tabuleiro as peças e partir para outra. E ele disse que era naquele momento que ele acionava os maiores poderes que ele tinha, né? Os maiores recursos que ele tinha. E ele também falava isso no Tai Chi Chuan. No Tai Chi Chuan, ele disse que assim que ele começou a treinar no Tai Chi Chuan, ele percebeu que, como ele não sabia muito, ele estava iniciando e ele sempre queria lutar com pessoas mais experientes. E ele disse que mesmo quando ele estava quase perdendo, estava cansado, ele ativava o melhor recurso que ele tinha e mais uma vez ele conseguia algumas vezes reverter a luta que ele tinha. E ele fala isso para a vida, né? Muitas vezes, quando aquele momento que você está mais cabisbaixo, aquele momento que você está mais... naquele momento que você acha que chegou lá no fundo do poço, é nesse momento que você deve ativar os teus melhores recursos. É nesse momento que você deve perceber
O que é que você precisa fazer? Mudar a estratégia, né? Uma outra coisa que ele fala no livro aqui, que muitas vezes, se o seu oponente não se mover, então você tem que se mover por ele. Ou seja, muitas vezes no jogo de xadrez, o teu oponente ele se move o mínimo possível para que você vá se movimentando e abra, digamos assim, né? E ele comenta que isso você tem que se movimentar, mas com uma estratégia. Não adianta você ter ação por ação. Não adianta você tirar o peão de uma casa e jogar na outra se você não tem uma estratégia para isso. E ele fala muito sobre estratégia, que o que te leva de um ponto A para um ponto B é você ter uma estratégia bem elaborada. E ele diz que muitas vezes fazia a estratégia dele de acordo com o adversário dele durante o jogo, né? E a mesma coisa ele fazia quando ele levava isso para o Tai Chi Chuan. Por mais técnicas que ele tinha, ele também levava essas técnicas para o xadrez e para o Tai Chi Chuan. Para quem entrou agora, gente, a gente está falando sobre um livro, tá? Chamado The Art of Learning. É um livro do... O Josh é um jogador de xadrez de alta performance, tá? Esse livro ele não tem, pelo menos eu não conheço. Se alguém conhecer, depois me manda aí uma informação, né, dizendo onde é que tem. E eu estou falando dos aprendizados que esse livro pode ter. E um dos livros que eu termino para um ano depois, para eu fazer uma análise de o que eu aprendi durante esse ano e do que eu realmente apliquei, do que eu aprendi nesse livro na minha vida como um todo. É uma forma que eu tenho de fazer um parâmetro daquilo que eu li, né? Porque muitas vezes no mundo hoje da informação, a gente tem tanta informação, acaba lendo tanta coisa e acaba não retendo nada, né? A gente acaba deixando de lado algo que é tão importante. Então eu sempre utilizo essa artimanha, digamos assim, para que às vezes eu volto no livro, leio ele de uma forma diferente, leio um capítulo, às vezes eu lembro de uma passagem que me marcou mais e eu volto lá para reler essa passagem, e isso vai trazendo para mim alguns novos insights, né? E essa arte de aprender é uma arte que a gente deve ter muito, né? Outra coisa, tem um capítulo dentro desse livro que ele chama de abrandar o tempo, né? Ou seja, de você poder fazer o teu tempo de uma maneira otimizada. Então, por exemplo, eu cheguei agora do almoço, né? E eu resolvi utilizar esses meus 15, 20 minutos que eu tenho entre chegar do almoço e iniciar, né, a parte da tarde, e resolvi otimizar fazendo como? Eu sempre, nesse momento, faço um momento de reflexão do meu dia, né? De como é que foi minha manhã, como é que vai ser minha tarde, será que eu já cheguei no meu ponto do que eu planejei para o meu dia, né? Depois eu vou fazer um periscope só sobre planejamento. Como você deve planejar o teu dia, otimizar o teu tempo, né? Às vezes até o nosso imprevisto tem que estar planejado. Aí de repente você pode dizer assim, Roberto, mas planejar um imprevisto é algo que é fundamental para a nossa vida, né? Se você conseguir planejar os teus imprevistos, parece até meio paradoxal, né? Mas eu tenho feito isso, e isso tem realmente feito com que eu perdesse menos tempo do que provavelmente eu poderia perder, né? Hoje o mal da humanidade é o foco, digamos assim, tá? Então, The Art of Learning, ele ensina exatamente isso, de você ter um modelo mental e você poder pegar esse modelo mental e aplicar em qualquer coisa na sua vida que você vai ter sucesso. Ou seja, o teu sucesso ele não depende especificamente de uma técnica A ou de uma técnica B. Não, ele depende de um modelo mental, da forma como você enxerga, né, algumas coisas. E
ele fala também, né, sobre uma coisa que é muito legal, que eu anotei aqui, é que você deve estar sempre se adaptando às situações que vai acontecendo com o teu dia a dia. Então ele fala que muitas vezes, quando ele se dava conta no tabuleiro, aquela situação que estava ali completamente adversa para ele, que ele não esperava que o jogo poderia chegar naquele momento. Ou porque ele subestimou, ou porque ele não jogou com os melhores recursos que ele tinha naquele momento. E aí o que é que ele fazia? Ele se adaptava àquele momento do jogo do tabuleiro, né? E ele fala isso também, trazendo por Tai Chi Chuan. Quando ele foi campeão de Tai Chi Chuan, ele disse que chegou no momento da luta, da arte marcial lá, que ele teve que se adequar, né? E depois ele começou a analisar uma série de momentos da vida dele que ele também passou a viver dessa maneira, ou seja, se adaptando às situações da vida da gente. Muitas vezes a tua vida ela pode não estar da forma que você deseja, certo? Mas uma coisa é fato, você pode transformá-la se adaptando daquela maneira. Lembrar que se adaptar não é aceitar, né? Se adaptar é você, tem aquele negócio, aceita que dói menos? Então, você aceita aquela situação e busca uma estratégia para sair dela. Porque quando você fica negando aquela situação, enquanto você nega a situação que você se encontra, o teu sistema, o teu inconsciente não vai trabalhar para sair daquilo. Então ele não vai criar estratégia nova, ele não vai achar que está naquela situação. E aí o que é que vai acontecer? Você vai permanecer ali. Então, no momento que você aceita isso dentro de você, você passa a enxergar novas possibilidades. Porque afinal de contas você já disse, rapaz, eu já estou aqui, eu já estou nessa situação, o que é que eu posso fazer agora para sair dela? O que é que eu tenho que fazer para mudar isso, tá? Então essa era a dica que eu queria deixar para vocês agora, tá? Esse é um livro muito legal, é um livro muito bacana, certo? Fala sobre modelos mentais, que é um processo fundamental naquilo que você quer, naquilo que você deseja, é você buscar novas formas de crescer o teu modelo mental positivamente, tá? Pode ser que depois a gente fale mais sobre isso. Queria dizer para vocês que muito legal, pode dar, quem quiser ficar dando um coraçãozinho aí, toda vez que a gente estiver conversando, fica à vontade. Se você não me segue ainda, quiser me seguir, é só clicar nesse bonequinho que está aí e clicar adicionar, tá bom? E é isso, gente, estou adorando a nossa interação, e a qualquer momento pode ser que eu apareça. Eu estou vendo aqui se eu consigo fazer minha agenda, porque como eu tenho um DL, né, às vezes eu não posso me programar para ter uma agenda, digamos assim, semanal, porque às vezes eu estou viajando, né, e aí nem todo lugar vai ter, digamos assim, internet, conexão, mas sempre que possível, sempre que eu tiver um insight, de certa forma eu vou passando um pouco aqui do meu dia a dia para de repente ir caindo alguns insights para você, né? De repente você percebe alguma coisa que você está fazendo, que você pode mudar, e é isso, tá bom? Lembrando que quem não fez DL ainda, nós vamos ter DL em Fortaleza, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Natal também, em setembro em Belém, tá certo? Então procura aí www.dltreinamento.com.br, que tem a nossa agenda lá. E é isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!